transformam a educação, a vida dos alunos e também colaboram para construir a sociedade. Lutam por salários mais justos e relações mais humanas. O Rede de Olhares, que começa a partir de agora, fala com eles e sobre eles, os professores. E para discutir sobre isso, a gente recebe, é claro, vários professores e também futuras professoras. A gente recebe a turma do magistério do Instituto de Educação Cenecista Santo Antônio de Caxias do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e a gente logo, durante o programa de hoje, a gente apresenta todo mundo para você que está em casa. Você que está em casa pode participar desse programa ao vivo com a gente pelo telefone 3218 2194 ou pelas nossas redes, os nossos canais de interatividade. Manda a sua pergunta ou fala, inclusive, qual foi o professor ou a professora que te marcou. Conta pra gente que a gente conta no horário ao vivo das 6h30 da tarde aqui na UX TV. No programa de hoje a gente recebe também no palco cultural os meninos do projeto Iru Guru Rudá. Sejam bem-vindos, meninos. Deixa eu aproveitar e pegar uma palavrinha já com vocês. Gus, que projeto é esse? Que até o nome, quando a gente fala Iru Guru Rudá, a gente não entende muito bem. Isso, então acho que por reflexões a respeito da música, né, e de como tem sido essa cena cultural, né, não só local e também no Brasil, né, a gente se propôs a fazer também a música como uma ferramenta de transformação, né, com um compromisso maior, né. Eu trabalho com psicologia, inclusive trabalhei com escolas, né, e daí vem um pouco da inspiração para poder compor e transformar essas músicas que acabam sendo também aquilo que as pessoas acabam tendo como reflexão e às vezes criando, né, em suas vidas as metáforas, e a partir dessa construção de metáforas a gente fez as letras, né. Iru significa companheiro amigo, vem do Guarani Paraguaio, uma civilização antiga, né, que foi dizimada, enfim, pela guerra, que ofertava por as suas crianças, seus adolescentes, né, nas escolas, música, teatro. Então, os professores eles ensinavam a partir dessa referência da arte e da cultura, né? Então, nada mais justo que uma palavra de companheirismo, de amizade, né, ao povo da nossa América Latina, né, e também uma reflexão para o mundo inteiro, né? Guru vem de mensagem também de professor, né? Então, a gente procura uma postura séria dentro da composição para poder trazer novas perspectivas. E o Rudá, na mitologia tupi-guarani, tem uma relação com o Cupido, né? Seria uma coisa meio análoga assim ao Cupido. E ele é uma entidade que ele não é só do vínculo amoroso, ele é do vínculo amoroso carnal, ele é do vínculo amoroso fraterno, do vínculo amoroso de mãe e filhos, de filho e pai, né? Fraterno também. Então, okay. Essa é a questão. Iru Guru Rudá é uma mensagem de companheirismo, de amizade e de amor. Gus, qual foi o professor ou a professora que te marcou? Que hoje tu pode dizer que você, o Gustavo, é justamente por causa que na tua caminhada passou algum professor ou uma professora que te transformou. Tiveram vários, né? Eu sempre fui um aluno com algumas peculiaridades, né? Tipo, canhoto, né? Na sala era um diferente no meio de todos, os profs sabem que não é bem assim, né? Um canhoto sempre tem uma diferença dos outros, né? Então, desde os profs do jardim até os últimos professores, eu sempre tive uma boa relação e também todos me marcaram, né? Tem a Prof. Eusébia no primeiro ano, né, onde eu comecei a realmente ler e escrever. Tem o Sebastião do colégio, o Jair também do colégio. Tem uma porção de gente, sabe? O professor Fonseca, o professor Roberto de física. E minha mãe é professora também, então eu pude conviver no meio dos profs da rede municipal e muitos professores me marcaram bastante. Eu conheço a realidade, adoro muito a educação e acho que esse é o ponto para a gente, né? Para o Brasil, para o mundo, né? Melhorar a educação. Ok, Gus, daqui a pouco a gente conversa com os meninos também, escuta o som de vocês e fala da agenda também. No quadro da Janela Cultural, que é o Armazém, a gente recebe também um convidado e hoje está no comando do Ricardo. Oi, Ricardo. Oi, Carol, tudo bem? Olá, pessoal de casa. A gente recebe aqui no Armazém de hoje alguém que provavelmente a maioria dos professores gostaria de ter em sala de aula, né? O Guilherme Bianchim, ele tem só 15 anos e já está publicando esse aqui, que é o segundo livro dele, Os Guardiões de Termilha, o Guerreiro Esquecido. Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouco mais sobre isso com ele. Contigo, Carol. Ricardo, eu quero aproveitar e já te pedir. Tem algum professor, uma professora que te marcou? É uma pergunta que
tem vários professores que com certeza me marcaram. Tem uma professora que é a Prof. Malu aqui da UX, que me ajudou bastante, principalmente nessa questão da graduação, de entender um pouco mais a pesquisa, né? Que eu faço pesquisa também. Mas eu acho que tem uma professora que eu lembro que foi a professora que me ensinou a ler e a escrever, que é a professora Ivone, lá de Sobradinho. Até quando eu vou para lá eu tento visitar ela e tal. Ai, que legal, bem bacana. E olha só, essa relação com os professores, os alunos, a nossa equipe de reportagem foi conversar com 3 professoras aposentadas que começaram a lecionar na década de 70. Elas vão explicar como é que é essa relação de ser professor naquela época e também vão falar da relação das greves, que é bem diferente do tempo que a gente vive hoje. Olha só. Querida Prof. Renê, essa foto é no Colégio Presidente Vargas, em 74. Não é no Abramo Eberle. Tu foste minha prof o ano todo, não só um período, lembra? Beijos. Sou a aluna que está atrás da Luciane de casaco caramelo. As lembranças da época, quando ainda estavam dentro de sala de aula, resistem ao tempo. A década de 70 marcou o início da profissão. Hoje, aposentadas, lembram com carinho o que significava ser professor. Os alunos eram muito receptivos naquela época e eu adorava o que eu fazia. Ai, nós éramos autoridades, né? Éramos vistas como autoridades, nos respeitavam muito, ganhávamos muitos presentes, as meninas nos imitavam, como a gente se vestia, sabe? Na semana seguinte, Samuel com aquelas roupas parecidas com a da professora. Foi uma profissão que eu escolhi porque eu quis e eu me senti muito realizada. Fui muito feliz na minha carreira. Trabalhei muito. Mas a gente colhe os frutos hoje em dia, que a gente encontra os ex-alunos assim, que progrediram na vida, que eles estão bem, que superaram todas as dificuldades que eles tinham e hoje eles estão muito bem. E eles reconhecem a gente. Isso é o que vale. Ninguém é médico, advogado, uma profissão melhor se não passou pelo professor. Todos passaram pelos professores, né? As greves, as manifestações e a organização dos professores em função da luta salarial, naquela época existia. Existia e era muito marcante. A gente teve, porque as greves, eu participei de uma greve muito longa. A gente, é claro, né, sempre havia os que não eram contra, mas a gente era apoiada pelos professores e pelos alunos. O problema é que ninguém mais reconhece ninguém. Todo mundo, atualmente, eu acho que sempre foi assim, com bastante dificuldades para entender o que o outro precisa, o que eu preciso, o que o outro precisa. Então, sempre que tem uma greve, assim, existem muitas versões, muitos lados diferentes um do outro. Por exemplo, eu não sei por que um operário está em greve, né? Mas eu sei que ele tem os motivos dele, assim como a gente tinha os motivos para a gente, para melhorar o ensino, para o futuro, né? Para um Brasil melhor, para a evolução da humanidade. Recordações. Professora Neiva, quando a gente escuta as professoras da década de 70, que elas vão dizer do reconhecimento que se tinha naquela época, o que mudou? O professor hoje não é reconhecido? Eu acredito que, no fundo, os professores são reconhecidos. O problema é que nós vivemos num sistema que nós não somos da vida produtiva, nós não produzimos o lucro financeiro. Este é o nosso problema. E aí esse não reconhecimento é em função de que, no momento em que um professor para e ele faz a sua greve e por direito, ele não está criando um prejuízo
para o seu patrão. O nosso problema é que a greve, ela sempre foi destinada a uma questão mais da produtividade. Então, uma empresa, quando seus funcionários param, com certeza produz um grande prejuízo. E para nós, parando, o prejuízo, na verdade, ele não é um prejuízo financeiro ou que vai prejudicar o nosso patrão. Mas, ao mesmo tempo, nós temos o direito da manifestação. Quer dizer, essa garantia de que a sociedade enxergue o que acontece dentro dos processos educativos e a forma como o professor é tratado é muito válida e realmente é necessário. Então, a questão do reconhecimento, eu acredito que, individualmente, na sociedade, se nós vamos conversar com as pessoas, todas as pessoas vão dizer que a educação é um valor, que o professor tem valor e que o nosso trabalho é importante. O problema são as instituições. Tá certo. Antônio, professor Antônio, o que mudou quando a gente fala do professor da década de 70 e para o professor de hoje? Quais são as mudanças que elas falam que houveram e quando a gente pensa nos professores lá do passado, existia uma valorização maior do professor, de fato? Acredito que sim. A própria sociedade, a sociedade, ela respeitava o professor era um modelo para a sociedade. Hoje, talvez, isso se perdeu um pouco. Mas eu queria tocar em questões fundamentais do meu ponto de vista. Primeiro, nós temos que perguntar que tipo de cidadão nós queremos formar. Então, aqueles que pensam a educação, eles pensam a educação para servir alguém. Então, essa trajetória da educação não é por acaso. A professora tocou muito bem. Então, para que serve a educação? Para criar um cidadão consciente, crítico e que assume os seus compromissos, cumpre os seus deveres, mas também cobra, em contrapartida, os seus direitos? Ou um cidadão talvez desligado do mundo e que pouco se importa, principalmente com a política? Porque a educação não está desassociada à política. Então, nós temos que fazer esse link. E investimento, porque qualidade na educação só se consegue através de investimento. Então, são dois fatores, do meu ponto de vista, essenciais para que nós tenhamos qualidade na educação. Jones, no material, as professoras falavam que, naquela época, claro, existia greve também, tanto que uma professora, a professora Ida, falou que ficou 2 meses de greve, ela participou de uma greve que durou 2 meses, mas ela falou que a população apoiava, as famílias apoiavam, os alunos. E hoje, nas greves de hoje, você acha que os professores são apoiados pela população? Olha, Carol, eu acho que, diante da situação que está de calamidade no Estado, a grande maioria dos pais... Que paraíso, quando a macarronada sai da mesa, Isca é a melhor sobremesa, fim de semana e família, maravilha. Sua casa é um paraíso, Sky, compare e mude já. A situação da educação que não tem mais como esconder, né? Veio a evidência de que a educação, principalmente estadual, né, ela está uma sucata, né? Como o Antônio falou, não tem investimento, né? A política, tanto federal quanto estadual, dos governos, elas visam ao sucateamento, né, da educação pública. Eles querem reduzir o gasto, né, a fim de que, para manter os lucros, né, dos grandes bancos, e não tem esse investimento, o retorno para a educação, que é o elemento mais importante de uma sociedade, é a educação. Não se tem essa preocupação do Estado, né? Enquanto não tiver do Estado uma preocupação, e só se consegue isso na conquista, na greve mesmo, né? A gente não vai ter melhora significativa na educação. É por isso que nós, professores aí da rede estadual, a gente vai lutar contra os governos, contra essas medidas que estão sendo implementadas de cortes, né? Não adianta, sem investimento, sem dinheiro, sem formação, não tem educação, né? Tem só essa farsa, essa maquiagem, né? Que é o slogan da Pátria Educadora, só que, na verdade, no concreto mesmo, não existe isso, né?
Nós separamos até um trecho, eu já vou te dar a palavra, Antônio, mas nós separamos um trecho porque quando a gente fala de professor, sempre vai se falar da relação do salário do professor. E nos anos 90, uma série fez muito sucesso, que é a Escolinha do Professor Raimundo, que ele enfatizava bem isso. A gente assiste esse material agora. O senhor sabe o que é um hábito? Sabe, olha, o meu tio Olavo, ele morreu disso aí, hábito. Ah, não me lembro. Qual era o hábito dele? Eu vou explicar. Ele tinha um hábito de beijar a minha tia, deitava, aí virava para um canto e dormia. Um dia, eles passeando, sabe, lá em cima de uma montanha muito alta, assim, sabe, chegou lá em cima, assim, ele cismou de deitar com a minha tia, do lado do precipício. Aí, eles deitaram, ele beijou a minha tia, virou para o canto, despencou-lhe. Sabe onde ele caiu? Não sei. Em cima do meu salário. E o salário, né? Tá aí, ele ironizava muito bem isso, né? Antônio, eu te devolvo a palavra e depois a gente comenta esse material. Até agradeço, porque eu ia dizer uma coisa em relação ao apoio que nós tivemos, acho que nessa última greve, o Jones sabe, nós tivemos apoio da sociedade, porque a sociedade compreendeu, no momento em que nós conseguimos dialogar com os pais, com os alunos, eu consegui em várias escolas fazer mini palestras com os alunos e com os professores e explicar qual é a situação e dizer aqui, deixar bem claro, que a nossa luta não é apenas por salário, porque a educação não é só salário do professor, o salário é importantíssimo, mas também investimento em infraestrutura, em tecnologias, tudo isso. Então, a sociedade compreendeu isto e que ela é afetada quando não há esse investimento. Então, acredito que o apoio hoje, quando eu vi antes as professoras aposentadas falarem, eu acho que desta vez nós tivemos apoio tão bom da sociedade quanto era na época dos anos 70, 80. Professora Neiva, a gente sabe que essa luta dos professores, ela vai passar anos e, infelizmente, sempre é a mesma luta, né? Por que existe essa desvalorização comparada com outros países que se tem esse respeito pelo professor, o professor vai receber o salário muito maior e aqui no Brasil isso não muda? Bom, nós temos aqui um fator histórico bastante importante que vai contribuir para que essa situação seja do jeito que é. E que, na verdade, eu colocaria que seria quase uma questão ideológica. Quer dizer, na medida que nós somos um país, hoje, 2015, nós ainda temos os resquícios de um processo colonizador, né? Nós temos dificuldade de valorizar aquilo que é nosso, o que é a nossa cultura. A impressão é que só as coisas externas serem boas. E isso vai, de alguma forma, bater diretamente nos processos educativos, porque no momento em que nós vamos fazer um investimento da emancipação das pessoas, elas realmente não serão manipuladas de uma forma tão tranquila. E esses reflexos que até o professor Antônio colocava estão na sociedade também. Nós temos uma porção muito grande da população que apoia, né, os movimentos dos professores e que realmente nós somos, de alguma forma, nós não podemos assumir o papel de vítimas, mas nós somos também parte de todo esse processo que realmente luta e são forças, né, que não vão ao encontro daquilo que é o desejo da população. E falava o professor Antônio da questão da política. Às vezes a gente tem um pouco de medo de tocar nesse processo político. Isso também faz parte das políticas, isto é, das ações que envolvem a população. Ok. Até a gente chama a ligação do Marto de Almeida, que é um telespectador do bairro Santa Catarina que nos assiste e que quer colocar uma colocação aqui no programa. Olá, Marto. Boa tarde, Carol. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos que estão presentes na mesa. Eu gostaria de saber se tem alguém que se lembra, na década de 60, que Leonel de Moura Brizola foi o único governo integrante aos professores e os alunos.
o que hoje os nossos governantes não têm mais essa capacidade de fazer uma integração entre professores e aluno e comunidade. Esta é uma pergunta que eu faço, e naquela época, na década de 70, os professores eram... Não é que eu estou dizendo que os professores não são responsáveis, são muito mais responsáveis. Hoje os professores não têm mais direito de chamar atenção um aluno, porque é levado ao conselho tutelar. Um pai pode abrir um processo administrativo com o professor se chamar a atenção do seu filho. Então, isto é uma vergonha para a educação e para o nosso sistema integrado da educação estudantil, que hoje os nossos estudantes, se tem esses grupos estudantil, a primeira coisa, principalmente quando estão dentro da política, eles querem saber de cargos. Não é através que se faz política só de cargos. A gente tem que primeiro mostrar a sua capacidade. Como o professor Antônio falou, o outro ali que eu não me lembro o nome, o Sebastião, acho que é, né? O Jones, professor Jones. E a professora Neiva. Esta é uma colocação que eu faço. Eu tive uma professora, a professora Vera de Agostini, que foi uma grande professora para mim. Ela me ensinou alguma coisa. Ok, Marto. Tá, e essa fica a minha pergunta no ar. Tá, ok. Muito obrigada pela participação. Até mais. E aí, vamos responder o Marto? Vamos. Eu quero dizer para vocês aqui, para o ouvinte, para o telespectador, que a disciplina faz parte da educação. Uma escola que não tem disciplina não é uma boa escola, podem ter certeza. Então, eu acho que mudou muita coisa em relação a como o professor pode se dirigir ao aluno, essas coisas, mas nós também temos que amparar, através dos regimentos internos, através dos conselhos escolares, que o professor possa exigir, sim, uma disciplina e um respeito por parte do educando, porque senão, se nós não conseguirmos associar a disciplina com a aprendizagem, nós não vamos alcançar o objetivo que nós pretendemos. Ok, Neiva? Eu gostaria de colocar que fazer educação é principalmente um encontro humano. E nesse encontro humano, basicamente, o que precisa manter a linha é o respeito. O processo de, eu vou chamar de civilidade. As pessoas têm que saber lidar umas com as outras. E, muitas vezes, nós vamos ver que certas coisas acabam sendo esquecidas. E que, quando o professor Antônio coloca a questão da disciplina, eu colocaria como o processo das relações humanas que se estabelece. Ótimo. Obrigada, Neiva. Quero escutar das meninas que vão ser futuras professoras aí. O teu nome e a tua idade, por favor. Mônica, 18 anos. Mônica, por que você quer ser professora? Bom, eu sempre quis ser professora, então, desde criança. Foi um sonho que eu tive desde pequena. E com a ajuda da minha mãe, sempre me apoiando, então, hoje é o que eu quero para a minha vida. Eu acredito que ser professora é pensar que lá no futuro a gente pode mudar a sociedade que a gente tem hoje. Muitas pessoas reclamam muito do professor hoje em dia, mas não apostam no potencial que o professor tem. Eu acredito que o professor, daqui uns anos, vai ser o mediador de tudo isso. E eu acredito que tudo que é apostado em sala de aula, tudo que a gente aposta nos nossos alunos, um dia a gente vai colher esses frutos. E eu acredito que, por menos valorização que a gente tenha, eu acredito que a gente tem que pensar lá no futuro e ver o quanto o professor vai ser uma dos melhores, porque, afinal de contas, qualquer profissão precisa, hoje em dia, de um professor. Eu acredito que, em primeiro lugar, a gente tem que se valorizar e amar muito o que hoje em dia a gente faz, para que lá no futuro a gente possa ser cada vez melhor e alcançar a valorização que a gente tanto procura. Ótimo, muito obrigada, Mônica. Vamos escutar a outra colega, pode ser? Teu nome e a tua idade. Sara, 17 anos. Sara, você não desanima quando escuta toda essa questão dos professores? Na década de 70 existia toda uma luta salarial e até dessa não valorização do professor. Em nenhum momento tu desistiu assim de querer ser professora? Bom, eu acho que ser professor não é uma tarefa fácil, né? Basta perguntar para cada uma de nós aqui se a gente está preparada para enfrentar
tal maneira que é ser um professor. Eu acho que eu não desanimei. Eu penso bastante no futuro, penso em mudar realmente a educação, mudar o nosso país, porque o professor é o carro-chefe de todas as outras profissões. E teve uma professora que me marcou muito, que me disse que um professor bom é um professor com P maiúsculo. E eu quero ser uma professora com P maiúsculo, porque eu quero passar para os meus alunos todo o conhecimento que eu tive durante o curso. Porque eu acredito que os alunos da nossa instituição tenham disciplina, como eles citaram antes, os nossos alunos sejam disciplinados, tenham um diferencial. A gente pode perceber em todo momento como a nossa instituição passa para a gente um diferencial na educação, porque é um curso de formação, na verdade, né? E os nossos pais fizeram um investimento na gente para ver a gente melhor no futuro. E a gente pode perceber ao longo do curso o quanto a gente evoluiu desde o primeiro ano até agora, que eu estou no terceiro ano que vem já estou indo para o estágio. Então, eu acho que a gente não pode desanimar, na verdade. A gente tem que sempre seguir em frente. Ótimo, Sara. Muito obrigada. E você? O nome e a idade? Ana Cláudia, 15 anos. Ana, é novinha. Entrou agora, Segundo né? ano. Segundo ano. Sim. E aí, o que é ser professor para ti? Ai, é mais que uma profissão, é um amor. Eu entrei no curso buscando um curso técnico e eu me encontrei. Mudou a minha vida. A dona Wanda, que é a nossa antiga diretora e foi minha professora, nos ensinou que a didática, a pedagogia e o nosso curso é o carro-chefe para todas as outras profissões. Para mim, é mais que um curso de formação profissional, é um curso de formação pessoal. Eu amo minha profissão e com certeza eu vou ser professora. Ai, que bom. Muito obrigada, Ana. Vamos escutar os meninos aí. Estamos falando de professores. Já falou que o tema, o nome do projeto tem tudo a ver com o professor. Mas, Gus, você acha que o professor é valorizado hoje? Eu acho que o professor e a questão da aprendizagem, né, é um reflexo do cotidiano, né? A gente tem a questão da digitalização dessas novas ferramentas, tem a questão do interesse dos alunos. Então, na educação existe agora o olhar da inclusão digital, que é importante para as escolas, só que aí a gente tem a questão que é a questão do orçamento, né? Então, quer dizer, se tem uma ideologia de trabalhar a parte digital, mas, de fato, quanto realmente é investido, né? Em termos de relação social entre professor e aluno, existem os conflitos que são as mazelas de cada psiquismo, né? De cada ser humano que se envolve nesse processo. Sim, eu acho que o que permeia o ensino é a questão do amor, né? O amor à profissão, o amor primeiro próprio, né? Em que todos os professores também precisam se reavaliar em torno disso, né? E todos os pais e todos os alunos, enfim, a sociedade precisa como um todo ter um olhar para a educação, né? São pessoas que se direcionam a formar a sociedade, né? Os professores é o que nos faz poder estar aptos a serem, enfim, sociáveis, né? Então é importante essa valorização e isso é relativo à questão dos investimentos de gerações em gerações, né? É um desafio para o Brasil, né? Pensar que modelo de educação pode ser algo que inclua toda essa diversidade étnica, né? A nível também sociológico, há um desafio muito maior, né? Que são várias etnias que se relacionam, né? Então, a educação não é algo que a gente vai alcançar como um modelo ou um padrão. Ele é um processo, e mesmo quando a gente estiver lá naquele processo que seria muito melhor do que o de hoje, a gente vai olhar com uma insatisfação. E sim, tem que ser olhado com uma forma mais séria, tem que ser, acho que, o primeiro investimento do poder público na educação. A questão da saúde, ela está relativa à educação. Se a pessoa sai no inverno, no frio, sem casaco, ela vai ficar doente, ela vai ter que fazer a visitação, vai ter que ter a consulta no médico. O médico vai precisar passar por um professor, mas aquela pessoa ela vai ter que ser educada, ela é educada pela família, então é um reflexo da educação. Né, de poder escutar os pais que conseguiram se comunicar, ter uma linguagem adequada, amorosa, né? E isso tem a relação do social que a escola insere nas nossas vidas. É, né? todo um ciclo, né? Isso. Gus, vamos apresentar a banda, que nós vamos ter que fazer um rápido certeza. Intervalo. Ali está o Feijão na percussão, que desenvolve trabalhos com crianças nas escolas, enfim, com instrumentos, né? No CD foi gravado muita coisa a partir de materiais sustentáveis, né? Então, a nossa música está embebida desse processo educativo de formação social também, né?
Aqui tem o Cleomenes também no saxofone, na flauta, né, que pode trazer o que ele aprende nas aulas dele, né, nas faculdades de música. Nós aqui também o Domênico fazendo a parte do baixo, né. Então essa é a formação de hoje. Então vamos de som. O que, né? que a gente vai escutar agora? A gente vai escutar uma música chamada Supernovas, né? Supernovas tem uma relação com as estrelas, né? Com um novo processo das estrelas, porque o Sol um dia ele vai se extinguir, mas vai vir outro Sol, e assim a nossa postura, e é assim que deve ser a educação, um renascimento a cada dia. Todo prof tem que levar esse renascimento dentro de si, para quando tiver um conflito em sala de aula e no outro dia tiver que ter aquela coragem para enfrentar todos os desafios. Parabéns às meninas aí por escolher essa profissão, e a sociedade tem que aprender a valorizar o professor, porque senão a outra ponta lá que se beneficia com a parte financeira não vai fluir também.
hoje falando sobre os professores. Afinal, dia 15 de outubro é o dia do professor. Não teria como a gente não falar do professor, de todas as lutas, tanto para construir uma sociedade melhor, quanto as próprias lutas enquanto luta salarial e tudo mais. A gente daqui a pouco vai falar muito mais aqui no Rede de Olhares, mas agora a gente faz uma breve pausa para conversar com o Ricardo, que hoje recebe o Guilherme. E eu quero já saber, Ricardo, se o Guilherme teve uma professora que marcou a vida dele, quem sabe incentivou, inclusive, a escrever livros, né? É isso aí, Carol. Quando ele chegou aqui, essa foi a primeira pergunta que eu fiz para ele também. E ele já me disse de cara que tem professores dentro de casa, né, que ajudaram muito ele. Como é que é isso para ti, Guilherme? Bom, eu sempre cresci, meus pais são professores, então eu sempre tive esse incentivo de casa. E qual professor me marcou? Acho que todos me marcaram, porque eu aprendi um pouco com todos eles. Claro, alguns me marcaram mais, eu tenho alguns que eu até agradeci no meu livro, alguns professores de português e literatura que eu tive, que me ajudaram para isso. Mas todo professor que eu tive me ensinou alguma coisa e me ajudou a formar o ser que eu sou hoje, então todos foram importantes para mim. E essa construção do livro, né? No teu livro tu constrói todo também um mundo paralelo, né? Como é que foi isso para ti, né? Nesse momento pensar, pesquisar também para que haja uma coerência, para que seja um livro que o pessoal goste de ler também? Por incrível que pareça, foi bem simples como eu escrevo ficção. E tudo que tem ali literalmente veio da minha cabeça, da minha imaginação e dos livros que eu tinha lido, de algumas inspirações que eu tirei. Mas sim, foi um trabalho demorado, claro. Houve bastante pesquisa, mas o principal foi muito prazeroso de fazer, então valeu muito a pena todo o trabalho que eu tive que fazer para esse livro. A gente tem aqui Os Guardiões de Termilha, O Guerreiro Esquecido, né? E também tem o primeiro que tu lançou, que foi Os Guardiões de Termilha, Aprendizes da Elite, né? Como é que é essa mudança do primeiro para o segundo livro e quais as histórias que eles contam? No primeiro livro, ele é apresentado, Termilha é o local onde se passa, e os três protagonistas, eles começam a, literalmente, aprender como se tornar alguns guerreiros, magos, arqueiros, dependendo do protagonista. Mas, no primeiro livro, um deles é capturado pelo povo inimigo de Termilha, e toda a história se passa para poder salvar tal protagonista. Já no segundo, eles já estão mais velhos, eles já treinaram, já tem um pouco de habilidade para isso. E para completar o treinamento, lhes são dadas algumas missões, uma para cada um deles. E o livro se passa nessas missões para completar. E eles encontram, pelas suas missões, algumas das suas armas lendárias que existem nesse reino. E a história se desenrola a partir daí. E tá pensando em fazer uma trilogia, sair o terceiro? Como é que tá esse processo? Sim, essa série, Os Guardiões de Termilha, vai ser uma trilogia, mas eu pretendo escrever muito mais. Não nem sempre, talvez, dela, mas eu pretendo continuar escrevendo de diversos livros. E como é que é ter 15 anos e já ter 2 livros publicados, ter em mente um terceiro e ter em mente também toda uma carreira literária? Como é que teus colegas te veem, teus professores, amigos, enfim? As pessoas próximas de mim, elas acham muito legal isso e é algo muito bom. Eu fico fascinado porque é algo que eu às vezes eu não acredito, porque como eu sempre via alguns grandes autores, eu sempre imaginava como deve ser difícil fazer um livro. Mas depois que eu comecei a escrever, eu vi que não é tão impossível assim. Então, as pessoas próximas de mim sempre veem isso muito bem, eles aceitam muito legal, eles gostam bastante. E é algo que eu gosto de fazer, então é isso mais ou menos. E tem alguma relação entre teus livros e alguns jogos de RPG, alguns jogos que tu também teve contato ao longo da tua trajetória, da tua vida? Um pouco, porque eu sempre gostei de duas coisas, de ler e de jogar videogame, principalmente quando eu era um pouco menor. Então, sim, tem alguma coisa de jogos, tanto de RPG, o tradicional, quanto o de vídeo. E alguns autores assim que te inspiraram também para escrever, para tá trazendo um pouco, né, dessa literatura que é dos games, que é de um mundo diferente? Sim, eu tive... Os autores que me inspiraram, basicamente, são os autores que eu li. Eu li muito isso para poder escrever. Eu li, por exemplo,
os livros do Rick Riordan, eu li John Flanagan, que é do Rangers, Ordem dos Arqueiros, que é um livro que eu gosto muito. Douglas Adams, que é um autor muito famoso, mas que não é tão difundido assim, que é do Guia do Mochileiro das Galáxias, que eu gosto bastante. Então, esse tipo de autor que me inspirou, Arthur Conan Doyle com Sherlock Holmes, que é algo que eu sou simplesmente fascinado, também ajudou bastante para conseguir escrever e para poder ter o livro agora publicado. E vamos fazer o convite, então, para o pessoal, como é que vai ser, quando é que é o lançamento do livro, o que precisa? Claro. Vai ser sábado, dia 17, na Feira do Livro de Caxias, no Leiturário, às 16h. Só dá uma passadinha lá que vai ser bem legal. Ok. Carol, é contigo. Esperamos que o Guilherme tenha um bom lançamento e que continue aí, né, também dando alegria para os pais professores e para todos esses professores aí que a gente tem no mundo. Muito legal. Parabéns, Guilherme. Deixa eu aproveitar e pegar o microfone teu. Já vou falar com a tua mãe aqui, que a gente ficou curiosa, que falou que inspirou, né, Ricardo? Inspirou tanto. Vamos escutar a mãe. E aí? Na verdade, tu consegue, de fato, cumprir com o papel do professor quando, de fato, modifica a vida de alguém. Claro, você é mãe, né? Mãe dele, mas com certeza deve já ter transformado a vida de muitos alunos seus. Olá, tudo bem? Eu acho que... Acho não. A educação tem que ser pelo exemplo, né? Então, a gente tem que... O que a gente gostaria, literalmente, que fizesse com a gente faz com os outros. Então, a educação é o dia inteiro. E eu amo a minha profissão, porque o sorriso de um aluno, quando ele aprendeu alguma coisa, quando ele se deu conta de alguma coisa que para nós é tão óbvio, não tem preço, né? E com o filho a gente faz a mesma coisa. Não tem tanta diferença, né? A didática é a mesma, só que a gente cobra um pouquinho mais, né? Mas é igual. O que a gente faz para os alunos, a gente faz... Todo professor é um pouco pai e mãe também, né? Uhum. E essa relação com o Guilherme, novinho, 15 anos, já com 2 livros, não se assustou até o fato dele já estar escrevendo e tal? Pois é. O primeiro livro dele ele escreveu com 12 anos. E isso foi uma história desde que ele era pequenininho, com 7, 8 anos, ele foi formando uma história. O Reino de Termilha já não tinha nome, mas já fazia parte dele. E toda noite ele me contava um pedacinho da história. Mãe, olha o que está acontecendo com o personagem. E os personagens têm vida. Por incrível que pareça, ele diz, mãe, o personagem não quis ir para o outro lado. É quando ele vai escrevendo que eles vão tomando... E a gente tem que parar para ouvir, né? Assim como o professor, os alunos escutam a gente tem que ouvir eles, a gente aprende muito também. E que bacana, o processo contrário, né? Quando ele era pequeno, escutava as tuas histórias e agora é ele que conta as histórias. Muito legal, parabéns. Muito obrigada. Parabéns, Guilherme. Falando em inspiração de professores, a gente separou um trecho de um filme, que é Sociedade dos Poetas Mortos, de 1989, que com certeza é um professor que inspirou muitos alunos. Olha só. Eu quero que rasguem essa página. Obrigado, Sr. Dalton. Cavaleiros, escutem, não arranquem só essa página. Rasguem a introdução inteira. Eu quero isso fora, no passado. Rasguem, cortem! Rasguem, cortem, arranquem! Eu quero ouvir o Sr. Preacher rasgando. Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana. E a raça humana está cheia de paixão. Quando vocês pensam que sabem alguma coisa, precisam ver de outra maneira, ainda que pareça bobagem ou errado. Vocês devem tentar, quando lerem, não considerem apenas o que o autor acha. Considerem o que vocês acham. Tá aí. Filme clássico, né? E mostra ali um papel do professor. O tema do programa de hoje, Elisiane, é a luta dos professores. Qual é a luta de um professor? Tu acha que o professor luta pelo quê? Hoje, a luta pelo professor é ver a formação deles, não só em sala de aula, não é conteúdo, mas formar eles enquanto cidadão. E o professor Antônio colocou bem no início do programa a questão da relação da política, que hoje está bem difícil, mas é válida, porque ainda eles são as nossas vozes e é eles que vão lutar ainda por uma educação melhor. Então, nós, enquanto professor em sala de aula, a gente tem que acreditar e lutar por isso. E no filme tem o Carpe Diem, que a gente vai aproveitar cada momento de sala de aula com eles e mostrar que tudo ainda vale a pena. E que a nossa profissão, feita com amor, eles enxergam isso na gente também, quando a gente faz com amor. Então, acaba refletindo também na educação deles. E essa parceria da família hoje, que eu vejo, ela é fundamental. Quando a gente consegue trazer a família
próximos da gente, o resultado é fantástico também. Teve uma professora ou um professor que te inspirou para você ter seguido, inclusive, a profissão de professora? Sim, eu tive a primeira professora de língua portuguesa, que foi a professora Marli. Depois eu reencontrei a Ana Senec novamente. Tive o professor Normélio, que é do curso de letras, fantástico também, um professor excelente. Aí a professora Cecil também, professor de literatura. São professores, vários outros também me marcaram, mas 3 que me deixaram um legado grande, um aprendizado grande, e aprendi muito na prática com a professora Elisa, também do curso de letras. Tá aí, muito bem. Obrigada, Lisiane. Professor, diretor da escola, do Instituto. E para você, como você analisa esse professor de hoje? Quais são os desafios, para que, inclusive para os alunos também, né? A relação com os alunos. Eu vejo assim, o professor hoje, ele constantemente ele tem que estar atualizado, muito atualizado, né? Ele tem que estar muitas vezes à frente do seu tempo hoje, né? E há uma dificuldade também, às vezes, do professor conseguir lidar com o seu passado, a sua vida de aluno, de estudante, e com hoje ele como professor. Porque os tempos são outros. Os tempos hoje mudam muito rapidamente. E o professor muitas vezes não sabe como ele vai lidar com essas mudanças todas que aí estão, né? Então tem toda essa tecnologia que está aí, o professor tem que estar revendo a sua formação que teve. Nós temos professores, não só na nossa instituição, mas no nosso meio, né? Nós temos professores que se formaram há 20, há 30 anos e outros que estão saindo hoje da instituição. Então, e essa convivência, ela é sadia, ela tem que existir, né? Mas, assim, eu digo assim, o grande desafio é conseguir fazer com que o professor consiga entender essa mescla, né? E o jeito hoje do jovem, do nosso adolescente e da criança de hoje, né? E fazer e aí já foi citado antes também pela professora também a questão das relações humanas. Hoje eu penso que tudo passa pelas relações humanas, de conseguir construir uma boa relação. E a escola, a boa educação, não se consegue fazer sem que haja uma relação. E aí se faz o tripé entre escola, família, né, e o aluno, especialmente, né? Quer dizer, pais, escola, professor e aluno. Então, os 3 juntos devem, então, conseguir levar esse processo adiante e conseguir construir e fazer com que o aluno consiga, assimilar conhecimento e aprendizagens. Ok, obrigada, Valci. Quero escutar dessa moça que disse que queria fazer uma pergunta. Tu quer fazer pergunta para quem? Quero fazer para os 3. É uma pergunta... Ótimo. Como é que é o teu nome? Meu nome é Stephanie, eu tenho 15. Ótimo. Queria pedir para vocês qual foi o maior desafio que vocês passaram dentro de uma sala de aula, se vocês em algum momento pensaram em desistir dessa profissão, que muitas vezes é bem difícil. Começa... Deixa eu entregar aqui com a professora Neiva. Pode começar, Jones. Eu, na verdade, nunca pensei em desistir. Sempre tive muita firmeza e sempre fui muito decidido desde o primeiro dia que eu entrei dentro de uma sala de aula. Que não adianta, né? Professor, se você não tem paixão de entrar numa sala de aula, não adianta que não vai, né? Tem que ter amor, tem que ter paixão. E você tem que se sentir no seu lugar ali, né? Junto com os alunos. Você não pode chegar numa sala de aula e se sentir um ser né, que não é daquele habitat ali. Na verdade, eu quando entro dentro de uma sala de aula, parece que a coisa se encaixa e tudo faz sentido quando eu estou junto com meus alunos, né? Então, é paixão, é amor, é você dar atenção ao aluno, é você conduzir ele, sempre pensando que você está construindo uma sociedade, né? O aluno que ele está ali e por isso a importância do professor, né? Às vezes a formação, o que tu fala para o aluno hoje pode se refletir lá no futuro e é a sociedade que está em jogo, né? A própria humanidade. Então, eu quando entro dentro de uma sala de aula, para mim é a realização, o maior prazer, sempre foi. E acho que vai ser apesar de todas as dificuldades. Ótimo. Antônio. Foi no início de carreira, é evidente que, como toda profissão, o início sempre é um pouco mais difícil. E vale para as meninas também, quando vocês forem trabalhar em sala de aula.
uma questão de falta de limites. E aí, como a gente tem menos experiência para resolver a questão dentro da sala de aula, a gente procura apoio nos setores da escola. E aí, quando esses setores falham, assim como a família, porque o problema de falta de limites vem da família, não me lembro quem deles aqui colocou, então você tem dificuldade em resolver o problema. Então, para mim, eu fiquei meio mal naquela vez, repensei se eu queria isso mesmo, se eu ia desistir, mas resolvi, apostei que eu ia continuar e hoje não me arrependo. E hoje esses problemas eu resolvo com a maior tranquilidade, porque a experiência faz. E aí eu me lembro dos japoneses. Os japoneses valorizam as pessoas de mais idade pela experiência que têm. E, evidentemente, valorizam os professores também, porque nos deram um belo exemplo durante a Copa do Mundo, quando começaram a recolher o lixo que eles largaram no estádio. E isso falta na nossa sociedade, essa consciência do que não sou só eu, existe toda uma sociedade e nós temos que pensar o coletivo. Ótimo. Professora Neiva. Bem, eu queria dizer que eu me sinto me repetindo muitas vezes das coisas que eu falo, até porque faz tanto tempo que eu sou professora, mas para dizer para vocês, e para ti especialmente que fizeste a pergunta, eu acredito que ainda continua sendo um desafio a formação de uma equipe de trabalho. Particularmente, eu posso dizer para todos vocês que a minha trajetória ela é bem longa dentro da área do magistério e eu tive, praticamente, se fosse fazer o balanço, muitas, enormes e contínuas alegrias. Acho que o amor que a gente tem pelo outro se supera qualquer tipo de barreira. Mas, dentro do processo, me parece que a ideia do coletivo, a ideia de que nós temos que abraçar um projeto e caminhar, cada um com as suas particularidades, mas contribuindo, né? Me parece que continua sendo esse um grande desafio. Até porque nós somos... Acho que, por natureza humana, nós primeiro pensamos cada um por si, né? E fazer educação é uma ação coletiva. E esse coletivo se estende, sim, numa preocupação. Quando nós entramos numa sala de aula, eu tenho uma turma hoje de 64 alunos aqui na universidade, e o meu desejo é que todos os 64 venham juntos e que realmente aproveitem. Então, isso é sempre uma preocupação que a gente tem e permanece o desafio, junto com a turma e junto com os colegas. Ótimo, muito obrigada. Gente, a última fala eu vou deixar para uma adolescente aqui, tu queria falar antes? Eu vou te pedir, se fosse para dar um conselho para quem quer fazer magistério, que conselho tu daria? Olha, é uma profissão bastante difícil, até porque a gente não tem o valor dos familiares nos nossos pequenos, dos alunos. Muitas vezes é tão gratificante receber um rascunho assim de caderno, um bilhetinho dizendo que a gente foi especial e a gente sabe que a gente plantou uma sementinha. Então, para fazer magistério, eu acredito que é uma profissão muito bonita, porque a gente forma cidadãos. É muito gratificante. E se fosse para agradecer uma professora, o que tu diria para ela? Das professoras que passaram aí na sua vida. Eu acho que todas as professoras a gente deve agradecer, que com todas a gente aprende um pouquinho que seja. Elas plantam uma sementinha na gente para que a gente possa reproduzir e tornar outros cidadãos melhores também. Ok. Muito obrigada. Na tua fala, a gente encerra o programa de hoje. Eu agradeço a todas as meninas, os professores que trouxeram o Colégio Instituto de Educação Cenecista Santo Antônio de Caxias do Sul. Obrigada a todos que participaram da conversa. E aos meninos, a gente encerra, então, o programa com o projeto Iru Guru Rudá. E você que nos acompanhou hoje, a gente se encontra numa próxima. E também agradecendo a participação do Ricardo e do Guilherme também no quadro Armazém. Até mais! Caminhos nos levam ao mesmo lugar. Vai depender de como você andar, o que sente quando tiver
fazer o mundo girar pra ser feliz. A linda flor tem espinhos, com cuidado e carinho